Por que não ter medo do feminismo? O feminismo libertou as mulheres ou as deixaram menos femininas? Já pensou sobre isso? Homens e mulheres costumam ter dúvidas sobre o tema e é legal que tenham, porque é sinal de que estão pensando sobre ele. Mas uma coisa temos que admitir: ele veio e ficou e não vai embora não. E é por isso que eu estou aqui hoje para conversarmos sobre o feminismo. Mas vamos fazer isso de forma segura, sem briga ideológica, simplesmente compreendendo o que é esse movimento que faz parte das nossas vidas. Eu não vou tentar te convencer a ser a favor ou contra, mas é algo que existe. Seja qual for a sua opinião ou a minha, o importante é saber que ele existe e hoje vamos discutir sobre isso. Curte aí o vídeo e se inscreva no canal, porque nossa conversa vai ser ótima, posso te garantir. Uma ajudinha para refletirmos. Digamos que o João é um cara muito bacana e ele tem uma amiga de quem gosta muito, a Ana. Eles são amigos desde a infância, trabalham no mesmo local e o João costuma sair do trabalho, desviar até um café que gosta, comprar um lanche e levar para casa. Ele faz o caminho andando. Numa quarta-feira, Ana trabalhou muito e está cansada e decide fazer o mesmo. Mas o João sugere a ela de não ir por aquela rua que ele sempre vai, porque não é muito seguro. Parece bem bobo isso, mas tem muita coisa escondida aí. Ele está sendo um cara legal, se preocupando com sua amiga. Como isso pode ser uma situação de machismo, né? Podemos pensar. Mas o João não está errado. Talvez se a Ana for por aquela rua à noite, ela tenha problemas. Ele falou de coração e está preocupado com a Ana. E a Ana não foi e nada aconteceu. Mas não está tudo bem. Por que não? Pelo simples fato de que é seguro para o João, mas não para a Ana. E automaticamente nós podemos pensar que os homens são mais fortes, então precisam tomar menos cuidado. Ainda que isso fosse verdade, esse é o problema. A Ana tem menos direito a estar segura do que o João? É justo que ela sinta medo em fazer algo que ele não sente? Vamos concordar que isso é injusto. A vida é mais perigosa para as mulheres e não porque elas sejam mais fracas, mais bonitas, menores. Nenhum desses adjetivos se aplica. A vida é mais perigosa para as mulheres porque construímos uma sociedade em que isso existe e ainda não mudamos. Podemos até pensar que a lei vale para elas, que se forem agredidas podem chamar a polícia. Tudo bem, podem e devem, assim como você pode chamar a polícia se alguém te agredir na rua. Mas tenho certeza que prefere que isso não aconteça. E mais, prefere nem precisar ter medo disso acontecer. E é dessa igualdade que o feminismo fala, de uma mulher não ter mais medo simplesmente por ser mulher. Vamos esclarecer um ponto muito importante. O feminismo não é uma guerra entre homens e mulheres pelo poder. Essa ideia precisa ser deixada de lado para compreendermos. Ele foi um movimento que em seu início recebeu fortes críticas e oposições das próprias mulheres. Mas por quê? O que há de tão difícil de compreender? Para te ajudar nessa busca, vamos falar rapidamente de como tudo começou. As primeiras manifestações sobre feminismo começaram no século XVIII através de algumas teses de William Godwin, um homem. A desigualdade era tão óbvia que estava às vistas de todos, bastava olhar. O movimento se modificou ao longo do tempo, passando por algumas ondas e fases. A primeira etapa pode ser chamada de protofeminismo, que surgiu no século XVIII. A primeira onda já é do século XIX, a segunda onda do século XX e a terceira dos séculos XX e XXI. Perceba que apesar de gigante, o feminismo ainda é recente em relação à história da humanidade. William defendia a liberdade contra as estruturas tradicionais, o divórcio, a liberdade sexual, tanto para homens como para mulheres. E com isso ele começou a defender o que se chamou de igualdade entre os sexos. Quase na mesma época, o feminismo já começava a ser defendido por mulheres. Mary Wollstonecraft faz isso através da publicação do livro Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. O protofeminismo foi o início, quando começaram algumas reivindicações sobre os direitos das mulheres no âmbito social. Mas não existia militância e nem lutas quanto ao mercado de trabalho ou no campo político. A pauta era lutar contra a monogamia e casamento e defender a liberdade sexual das mulheres, que eram tratadas como posse dos homens. Era uma manifestação contra o patriarcado.
Podemos falar sobre patriarcado em outro vídeo, porque ele ainda existe e ainda há muitas pessoas que pensam a mulher como posse para um homem. Outra feminista importante do período foi Olympe de Gouges. Após publicar suas teses feministas, que ainda não tinham esse nome, ela foi guilhotinada por Robespierre. Estava nascendo uma ideia que influenciaria diretamente tudo o que veio depois. A fase seguinte foi a primeira onda. Ela tinha duas pautas principais: a luta pela entrada da mulher no mercado de trabalho e a luta pelo voto feminino. O contexto social era a Revolução Industrial. O modo de vida europeu tinha mudado muito. Antes dela, as pessoas trabalhavam nos campos, fazendas, em pequenos negócios geridos pelo homem, enquanto a mulher o ajudava, mas se ocupava da casa e dos filhos. Um sapateiro, por exemplo, o homem fazia a parte pesada, a mulher ajudava nas vendas. Mas a Revolução Industrial mudou tudo. Muitas pessoas foram para as cidades e começaram a viver do salário. A propósito, a Revolução Industrial é um tema bem interessante para outro vídeo. Se quiser, fala aqui nos comentários que fazemos um só com esse assunto. Mas voltando, a presença das fábricas gerou uma demanda muito grande de mão de obra e as mulheres começaram a trabalhar. Ainda eram muito pouco e só trabalhavam as mulheres que eram muito pobres. A maioria ainda cuidava do lar. Os trabalhos eram considerados duros demais para uma mulher. Elizabeth Stanton e Lucretia Mott passaram a demandar maior participação feminina no mercado de trabalho e no mundo político. As duas começaram o movimento a partir de reuniões na Igreja Wesleyana nos Estados Unidos em 1848. O primeiro evento contou com a participação de 300 pessoas, homens e mulheres. Ficou conhecido como Convenção de Seneca Falls. Nessa convenção aconteceu algo que surpreendeu as organizadoras. Elas fizeram uma pesquisa com os participantes para saber se desejavam voto feminino. A maioria das mulheres reprovou as pautas, pois só queriam alguns direitos civis e não adquirir deveres. Mas a luta continuava. Você já deve ter ouvido falar nas sufragistas. Tem até um filme de 2015 com o nome de As Sufragistas. É esse período que estamos falando agora. O feminismo foi combatido por mulheres, existiu uma liga antissufragista na Inglaterra, ela tinha 42 mil membros e eram mulheres. Esse grupo defendia um modo de vida em que a mulher cuidava do lar. A sufragista Susan Anthony afirmava que a maior dificuldade do movimento feminista era a inércia das mulheres. Mas a situação era nova, complexa e assustava muitas mulheres que tinham sido educadas para a submissão. Algumas mulheres se sentiam protegidas. Se cometessem pequenos crimes, o marido seria responsabilizado. Votar era um direito e também um dever. Votar significava escolher alguém que poderia convocar uma guerra. Muitas mulheres acabavam se sentindo mais confortáveis sem tantas mudanças em suas vidas. Mas com a Primeira Guerra Mundial, tudo começou a mudar. Os homens foram para os campos de batalha e a demanda de mulheres para o trabalho aumentou muito. Na Segunda Guerra aconteceria a mesma coisa. Mas ainda assim, após as guerras, muitas mulheres optaram por voltar a cuidar do lar. No início da Segunda Guerra, as mulheres dos Estados Unidos também foram para as fábricas. Foi quando surgiu um grande ícone feminista, We Can Do It. Era um convite para as mulheres realizarem um trabalho no lugar dos homens, afirmando que elas podiam fazer o mesmo trabalho. Uma curiosidade, a mulher do cartaz, Naomi Parker, foi garçonete por pouco tempo, mas se casou, decidiu deixar o trabalho e cuidar do lar e da família. A busca era por espaço, por direitos, mas também era pela conquista principalmente das mulheres. Era preciso que elas acreditassem que poderiam ter uma vida fora dos lares. E isso começa a mudar ainda mais a partir da década de 40, quando a tecnologia começa a deixar os trabalhos mais leves. Na Segunda Revolução Industrial, muitas mulheres começaram a trabalhar em cargos administrativos. A mudança estava acontecendo e isso era inevitável. A segunda onda do feminismo começou em 1960 e tinha por objetivo a aceitação social do sexo livre, visando acabar com a moral tradicional vigente no Ocidente. O movimento foi fortemente marcado pelas obras de Simone de Beauvoir, Betty Friedan e Kate Millett. Pode-se dizer que elas foram as três principais teóricas do movimento feminista da época e são extremamente importantes até hoje. Foi uma evolução natural, as pautas se mantinham, o movimento evoluía e se solidificava. Uma das questões que trouxe muitas críticas foi a liberação sexual, principalmente porque algumas pessoas defendiam que crianças acima de 13 anos já eram capazes de escolher fazer sexo ou não. Com isso, o feminismo muitas vezes foi acusado de defender a pedofilia.
Esse é realmente um tema complexo e conturbado. Não sabemos o quanto a repressão machucava as pessoas a ponto delas quererem uma libertação intensa. Liberdade é um conceito que todos entendemos, mas cada um de uma forma. E certamente ninguém é capaz de explicar liberdade. A necessidade de sermos livres nos faz querer propagar uma onda de libertação e corre-se o risco disso ser demais. É uma reação natural do ser humano. Quanto mais somos pressionados para um lado, maior é a força com a qual queremos nos lançar para o outro. Você pode não concordar com algumas dessas pautas do feminismo da época, mas isso não reduz a importância do movimento. A terceira onda foi naturalmente uma evolução da segunda. Nela foi adicionada a discussão sobre gênero, que muitos conhecem como ideologia de gênero. Ela defende a não existência de uma natureza sexual. O seu sexo biológico, macho e fêmea, não define a sua sexualidade. O principal nome do movimento é Judith Butler. Essas ideias já vinham sendo convidadas pelo feminismo. A própria Simone de Beauvoir afirmava: não se nasce mulher, torna-se mulher. Passada essa rápida história, vamos entender um pouco o que é feminismo hoje. Você pode estar se perguntando: o que o feminismo trouxe de bom? É isso que vamos falar agora. Um panorama bem rápido de todas as conquistas feministas no Brasil. Algumas vão te surpreender. Em 1827, meninas são liberadas para frequentar a escola. Antes disso, era só para os meninos. Pode parecer absurdo agora, mas era a realidade. No Brasil, as mulheres são maioria nas universidades. E há muito pouco tempo, o ingresso na educação básica era negado às mulheres. No ano de 1832, a obra Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens é publicada. Imagina publicar uma obra com esse título em 1832. Foi preciso muita coragem e muita luta para se conseguir publicar. Até hoje, essa obra geraria críticas. A autora Nísia Floresta desafiou as tradições e costumes da sociedade ao publicar seu livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Ela foi a primeira mulher brasileira a denunciar em uma publicação o mito da superioridade do homem e a defender as mulheres como pessoas inteligentes e merecedoras de respeito igualitário. Seu livro é considerado pioneiro do feminismo brasileiro por reforçar que a mulher é tão capaz quanto qualquer homem de assumir cargos de liderança ou desempenhar quaisquer atividades na sociedade. Mais uma grande conquista acontece em 1879. As mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. Mas não pense que foi tudo um mar de rosas. As primeiras estudantes sofriam muito preconceito e muito machismo. A maioria dos homens não concordava. Pode parecer estranho para você imaginar que as mulheres eram impedidas de estudar, mas é uma realidade recente que só mudou por causa do feminismo. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. As mulheres exerceram muita pressão no cenário político porque era preciso mudar as políticas públicas. Mas só em 1910 que se conseguiu criar o Partido Republicano Feminino. Ele era uma ferramenta para a defesa do direito ao voto e da emancipação da mulher na sociedade. Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. Nesse ano, o sufrágio feminino foi garantido pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro. Uma vitória da luta das mulheres que, desde a Constituinte de 1891, pleiteavam o direito ao voto. Essa conquista só foi possível após a organização de movimentos feministas no início do século XX, que atuaram intensa e exaustivamente no movimento sufragista, influenciadas, sobretudo, pela luta das mulheres nos Estados Unidos e na Europa por direitos políticos. Há muito pouco tempo, em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Foi a Lei nº 4.212/1962. As mulheres casadas não precisavam mais da autorização do marido para trabalhar. É isso mesmo, até a década de 60, as mulheres precisavam ser autorizadas pelos maridos. Parece absurdo, mas era a realidade. O Estatuto também deu a elas o direito à herança. Pois é, antes a herança era do marido. E foi garantido às mulheres o direito à guarda dos filhos em caso de separação. A mulher não tinha direito a nada. Essa é a importância do feminismo. Sua principal conquista: permitir às mulheres não serem uma posse de alguém. Nesse mesmo ano, a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil. Hoje ela é questionada por causa dos seus efeitos na saúde, mas na época representou uma libertação para as mulheres.
Apenas em 1974, as mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Como assim? Há 40 e poucos anos as mulheres não podiam ter cartão de crédito? É isso aí. É um absurdo, né? Mas não era na época. Percebe o quanto as mulheres eram prejudicadas e reprimidas? Antes de 1974, se uma mulher quisesse um cartão, ela tinha que ser autorizada por um homem. Isso faz muito pouco tempo. As mulheres eram vistas como objeto que pertencia ao pai ou ao marido. Falar em objeto não é uma força de expressão, não. Elas eram legalmente consideradas assim. Somente em 1974 foi aprovada a Lei de Igualdade de Oportunidade de Crédito, para que clientes não fossem mais discriminados baseados no gênero ou estado civil. Percebe como ainda seria o mundo se não existisse a luta feminista? No ano de 1977, a Lei do Divórcio é aprovada. Até o dia 26 de dezembro de 77, as mulheres eram presas ao casamento, não importando o que acontecesse, ou a sua vontade. Somente com a criação da Lei 6.515/1977 é que a mulher ganhou o direito de se divorciar. Mas é claro que o preconceito foi intenso e as mulheres divorciadas passaram a ser muito mal vistas pela sociedade. Ainda são. Até hoje, muitas mulheres optam por permanecer em casamentos abusivos com medo de pedir o divórcio. Em 1979, as mulheres garantem o direito à prática do futebol. É isso mesmo. Antes era considerado um esporte incompatível com as condições naturais do corpo feminino. A regulamentação do futebol feminino só veio em 1983. Essa proibição trouxe reflexos negativos no esporte até hoje, como o pouco incentivo ao futebol feminino e a falta de patrocinadores. Em 1985, é criada a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher. Ela surge em São Paulo, logo depois em outros estados. Essas delegacias especializadas da Polícia Civil realizam essencialmente ações de proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres. Muita gente afirma que isso é bobagem, que a polícia comum resolve, mas não é bem assim. A mulher precisa de uma proteção especial, principalmente contra a violência doméstica e sexual, porque vivemos em um mundo no qual muitos homens acham que têm o direito de cometer esses crimes contra as mulheres. Não devemos criticar a existência de um órgão de defesa e sim a sociedade que o faz precisar existir. Em 1988, há apenas 34 anos, final do século XX, só então a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Foi preciso muita pressão das pautas feministas e, aliado a elas, muitos movimentos populares foram às ruas na luta pela democracia. Apenas em 1988, as mulheres foram incluídas na Constituição como cidadãs e com os mesmos direitos e deveres dos homens. Para pensar que a sua mãe talvez tenha sido considerada inferior aos homens. A sua avó com certeza era. Isso nos faz pensar a gravidade da coisa. 88 está logo ali. E antes disso, legalmente a mulher não era uma verdadeira cidadã. Se não fosse o feminismo, provavelmente a mulher seria até hoje um objeto pertencente a um homem. Você acha mesmo que o mundo seria melhor sem o feminismo? Agora vamos para 2002 e eu vou realmente te surpreender com essa. A falta da virgindade deixa de ser motivo para anular o casamento. Pois é, até 2002, no Código Civil Brasileiro, existia um artigo que permitia que um homem solicitasse a anulação do seu casamento caso descobrisse que a esposa não era virgem antes do matrimônio. O feminismo não é uma luta do passado, ele é uma necessidade real do agora. No ano de 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha, um momento muito importante na luta das mulheres. Maria da Penha é a farmacêutica que deu nome à lei. Ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio e mesmo assim precisou lutar por quase 20 anos para colocar o marido na cadeia. Entende o motivo de precisarmos de leis específicas e delegacias específicas? A lei não dava e ainda não dá o mesmo tratamento a homens e mulheres. A Lei 11.340 de 2006 é considerada uma das maiores vitórias das mulheres brasileiras. Uma grande conquista do feminismo. Outro dia mesmo, agora em 2015, foi aprovada a Lei do Feminicídio. No dia 9 de março de 2015, a Constituição Federal reconheceu, a partir da Lei número 13.104 de 2015, o feminicídio como um crime de homicídio qualificado. Pode parecer bobo, matar é crime, ninguém pode matar ninguém. Você acredita mesmo que é visto assim? Até hoje, homens acham que têm direito de matar as mulheres se forem deixados ou traídos. Enfim,
não é esse o ponto. Mas esse pensamento infelizmente existe. Com certeza você conhece ou já conheceu alguém bem chato, que fica importunando as mulheres, dizendo coisas desrespeitosas, principalmente sexualizadas. Sabia que até 2018 os homens podiam fazer isso? Pois é, só em 2018 a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Imagina alguém te seguir pela rua falando coisas, insinuando coisas, até mesmo ameaçando pegar você à força para o sexo. Há 4 anos atrás isso não era crime. Olha que absurdo. O homem achar que pode importunar, que pode tocar em uma mulher sem ela permitir, o homem achar que pode exigir favores sexuais de uma mulher no trabalho ou em qualquer outra situação. Isso não era crime até 2018. E absurdamente hoje, em 2022, ainda há quem culpe a vítima. A luta do feminismo está muito longe de terminar. Ano passado, em 2021, foi criada uma lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. É a Lei 14.192/21, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher ao longo das eleições e durante o exercício de direitos políticos e de funções públicas. É violência política contra as mulheres toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos. Há 1 ano, importunar politicamente uma mulher, atrapalhar seu trabalho na política por ela ser mulher, isso não era criminalizado e com certeza não era nem combatido. E se precisou virar lei, é porque acontecia o tempo todo. Eu quis ter essa conversa com vocês porque muita gente cria mitos sobre o feminismo. Posso dizer que muitas pessoas têm medo do feminismo. E por que não ter medo do feminismo? Simplesmente porque o feminismo não quer tirar nada de ninguém. Bom, na verdade quer. Quer tirar o direito dos homens de cometer crimes contra as mulheres. Olha a gravidade disso. Os homens podiam, até legalmente, cometer crimes contra as mulheres. E é isso que o feminismo busca: igualdade de direitos e que ela seja aplicada e aconteça. Não adianta estar só na lei se não funciona. Essa ideia de que as feministas odeiam os homens e querem tomar o poder e oprimir os homens, isso é mentira. Nunca se quis isso. A ideia preconceituosa de que mulher feminista é tudo lésbica e suja, pelo amor de Deus, isso nem faz sentido algum. Mas, absurdamente, tem quem acredite nisso. Você pode até discordar de pautas como aborto ou liberdade sexual, mas não é o seu corpo, não acontece com você. É muito importante para as mulheres que se posicionam contra o feminismo entender que elas podem discordar de alguma pauta específica. O próprio movimento feminista tem suas variações, mas dizer que é contra, que não precisa dele, e isso é uma bobagem muito grande. Se você, mulher, não é uma coisa que o seu marido possa descartar, isso inclui matar, é graças ao feminismo. Tem certeza que você gostaria de viver em casa sem dinheiro, recebendo ordens e castigos e sem direito a nada? Não é possível que alguém queira isso e sequer realmente não sei o que dizer para essa pessoa. Você, homem, para de achar que o feminismo é uma luta por poder no mundo. É por direitos iguais. Isso é o mínimo que uma sociedade deve dar a todos e a todas. Às vezes é difícil para um homem compreender a necessidade das lutas porque ele não passou pelas mesmas dificuldades. Então eu vou te sugerir uma coisa. Pergunta a uma mulher, pode ser amiga, esposa, filha, não importa. Pergunta a ela o quanto é difícil ser mulher no mundo. Te garanto que você vai se assustar com a resposta. Depois, volta aqui nos comentários e me conta o que descobriu. Feminismo não se limita a discutir aborto, a protestos com os seios de fora. Mas isso também é válido. Cada um é dono do seu corpo, pode fazer com ele o que quiser. E você pode ser contra isso desde que respeite. Mas o que não podemos é ser contra um movimento que libertou as mulheres da opressão, que garantiu à mulher o direito de ser uma cidadã e não uma coisa de alguém. Me desculpe, mas seja você homem ou mulher, você não tem o direito de ser contra. Volta no vídeo, olha de novo as datas de cada conquista aqui no Brasil. Pensa como há muito pouco tempo a repressão contra a mulher ainda era absurda e cruel. E pensa que ainda não mudou o suficiente. Há muito o que se conquistar. Mas a minha atitude e a sua atitude são elas que realmente vão mudar essa realidade. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha sido útil a você nessa conversa e vou pedir que você compartilhe esse vídeo para nos ajudar a conversar com mais pessoas. É um assunto super importante. Vou pedir que você também curta o vídeo, se inscreva no nosso canal. É sempre legal ter você aqui com a gente para batermos esse papo. Muito obrigada por me acompanhar até agora nesse vídeo. Nos vemos muito em breve em mais uma conversa dessas. Até lá!